Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o Rony Prado e eu tenho uma palavra para edificar a sua fé. Em Gênesis capítulo 3, no verso 8, diz o seguinte: Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Olha a pergunta, onde você está? Versículo 10, ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. E Deus perguntou novamente: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? E a mulher respondeu: A serpente me enganou. Foi por isso que comi do fruto. Agora, olha que interessante. Eles começaram um pôr a culpa no outro e sair, né? Se eximir da culpa. Né? Então eles justamente começaram a entrar num debate ali com o próprio Deus, colocando a culpa em outras pessoas. E sabe que eu tive pensando, é exatamente nos dias de hoje, é o que acontece com cada um de nós. Você já parou para pensar que todas as vezes em que a gente tem algum problema, a maioria das vezes a gente põe a culpa ou na outra pessoa, no diabo ou em Deus? E muitas vezes a gente não para pensar que o culpado somos nós. O erro que nós cometemos, aquilo que nós falamos, pensamos, agimos, que seja contrário à palavra de Deus. Deus havia dito para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era para eles continuarem comendo de todas as árvores, menos uma. Olha que interessante, com milhares, não sei quantas árvores, mas milhares de árvores haviam naquele lugar, num jardim perfeito, que Deus tinha criado para eles com um propósito para eles viverem suprido de tudo. E eles, com tantas árvores, eles decidiram olhar justamente para aquela que Deus não havia permitido. Sabe que isso é da natureza humana. O homem sempre vai ser atraído para aquilo que é proibido. O homem sempre vai ser atraído para aquilo que não vai trazer proveito para a vida dele e que vai entrar em choque direto com a palavra de Deus. Sabe que nós precisamos começar a pensar sobre essas questões, em que tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus vai trazer dano para a nossa vida. Não é simplesmente desobediência ou desobedecer a palavra de Deus. É trazer problema para si mesmo. Sabe que muitas vezes a gente acaba entrando em problemas, em circunstâncias em que a gente não consegue entender no início, por que está acontecendo? E a gente começa a questionar Deus. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas se a gente voltar desde o início daquele problema, um pouquinho antes, a gente sempre vai se deparar em uma quebra de princípio da palavra de Deus. Esse casal, o primeiro casal da raça humana, estava num lugar perfeito. E eles conseguiram pôr tudo a perder. Por causa de uma simples desobediência que acarretou tudo que a gente vê hoje no mundo. Até hoje a gente sente as consequências daquele ato errado. Só que aí a gente começa a culpar eles. Tudo que de ruim que existe na terra, a culpa foi de Adão e Eva. Não, queridos. Hoje a gente só repete, ainda que sejam erros diferentes, mas a gente continua errando. Igualzinho eles, não tem o que mudar. Sabe que quando a gente erra também, é outra coisa que me chamou a atenção, a pergunta que Deus fez: onde você está? Onde você está, Adão? Mas ele perguntou, veja que já havia um casal, e Deus sempre visitava eles. Ele vinha na virada
do dia. Isso significa no finalzinho da noite. Agora para pensar. Eu, sinceramente, eu prefiro conversar com alguém no início do dia, que ele está mais tranquilo, do que no final, que já está mais estressado por causa do dia a dia, do trânsito. Eu fico pensando, né, se houvesse trânsito naquele tempo, imagina Adão tendo que enfrentar um trânsito de elefante na frente dele. Hipopótamo, né, rinoceronte, girafa, leão, né? E aí, ele para poder chegar em casa, ele tinha que enfrentar todo esse trajeto, né, essa dificuldade, e aí ele encontrar com a esposa que oferece um alimento proibido, que a gente não sabe qual é, e desencadeia todo um problema. Mesmo assim, olha como Deus é maravilhoso, mesmo assim, Deus sabendo, sabendo tudo o que tinha acontecido, ele continuou, ele foi lá para conversar com Adão. Por quê? Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus ama se relacionar conosco. Deus, Ele quer se relacionar com a humanidade. Ele quer se relacionar com cada um de nós. Só que quando a gente acaba quebrando, desobedecendo a palavra de Deus, quebrando os princípios que Ele estabeleceu, isso acontece não por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos, da nossa própria consciência. A gente acaba se distanciando da presença de Deus. E sabe que quando isso acontece, eu não sei você, mas a gente fica com sentimentos horríveis, sentimento de abandono, de culpa, condenação, de desânimo, falta de fé e esperança. Sabe que quando a gente sai da presença de Deus, claro que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele habita dentro de nós. Mas quando a gente perde a percepção da presença de Deus, queridos, sempre a gente vai ficar para baixo. Sempre vai ficar com a cabeça meio atormentada, o que é que está acontecendo? Vai ficar meio perturbado, perdido, com a fé já caindo, né? A esperança já não está muito aflorada como antes, como deve estar. O próprio Jesus passou por isso. Quando ele assumiu os pecados da humanidade, ele já estava ali na cruz, ele perguntou a Deus, ele falou, né? A famosa frase, né? Ele, Elohim, Elohim, lama sabachthani, ou Deus meu, por que me desamparastes? Ele mesmo sentiu, eu creio nisso, que o momento mais difícil para o Senhor Jesus Cristo não foi tomar as chicotadas, os cravos, né, os pregos perfurando o seu corpo, toda a humilhação que ele passou, todo o terror do flagelo. Eu creio que a parte mais difícil para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, foi ficar distante do Pai. Queridos, eu não sei você, mas eu posso responder por mim. Todas as vezes que eu dou uma vacilada, que eu estou mais carnal, porque isso não é exclusividade minha, mas todos nós temos momentos assim, eu acredito que você também tenha, né? Mas eu tenho. E olha que eu me esforço para buscar a Deus, né, com as práticas espirituais. Mas todas as vezes em que eu percebo que eu estou mais carnal, irmãos, é terrível o sentimento. Então eu quero trazer isso à sua memória, quero trazer essa esperança para o teu coração e essa palavra para edificar a tua fé. Para que você busque intensamente estar sempre em conexão com o teu Pai. Ele quer, Ele ama comunhão, estar em comunhão conosco, querido. Então, não deixe que as circunstâncias do seu dia a dia, não deixe até que os seus erros te afastem de Deus. Quando você errar, não é a hora de você correr de Deus, mas você correr para Deus. É esse momento que você chega num quebrantamento, que você reconhece os seus erros e fala diante do Espírito de Deus, fala diante de Deus, faça a sua oração em qualquer lugar que você estiver. Eu já fiz orações em lugares inusitados. Eu já fiz oração falando com Deus, mesmo só na mente, sem nem abrir a boca, em ônibus lotado.
em banheiro do trabalho, andando pela rua, em cima da moto. Enfim, não existe lugar exclusivo, vamos dizer assim, para falar com Deus. Agora, existe o lugar propício e é quebrantamento do teu coração. É no quebrantamento do teu coração em que você fala com Deus diretamente. Então seja sincero, fala para Ele, reconhece o teu erro. Ah, mas Rony, se Deus já sabe todas as coisas, por que eu preciso falar o erro? Em Romanos capítulo 10, do verso 9 e 10, diz que se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, né, Ele te confessará. Então, ou seja, o que Deus quer ouvir é a nossa confissão. Ele quer que a gente creia de coração e confesse com a boca. Então você precisa abrir teu coração e abrir também a tua boca para confessar e reconhecer diante de Deus o seu erro. E você não corra de Deus, corra para Deus. Esse casal estava correndo de Deus. Eles estavam na sua nudez, e a nudez é algo bem peculiar, porque revela a vergonha, a condição do coração, um senso de condenação. Então, não permita que no meio da sua nudez, se você falhar, o apóstolo João diz em uma das suas cartas, 1 João, capítulo 1, verso 9, se eu não me engano, diz que nós temos um advogado, não que a gente não peque, mas se pecar temos advogado junto ao Pai. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe perfeitamente o que eu e você passamos. E Ele sabe perfeitamente advogar a nossa causa. Ele sabe perfeitamente nos ligar ao coração de Deus. Amém, querido? Que você seja abençoado, edificado, consolado, fortalecido, encorajado para buscar a cada dia mais a presença de Deus, em que você não fique em senso de condenação, não fique se submetendo às condenações do diabo, às acusações do diabo e à nudez do teu erro. Não corra de Deus, mas corra para Deus, porque Ele está com os braços abertos te esperando e Ele continua te amando em todo o tempo. Amém? A graça do Senhor é tão transbordante que ela pode nos alcançar perfeitamente. O sangue de Jesus, Ele nos purifica de todos os pecados. Em nome de Jesus Cristo, que você seja abençoado e fortalecido agora e sempre, caminhando em comunhão com o Espírito Santo. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, dê o seu like, faça um comentário, fale aí também se você tiver algumas perguntas, e faça a pergunta e, na medida do possível, eu vou me esforçar para te ajudar em alguma coisa, tá bom? Deus abençoe e um grande abraço. Muito obrigado.